Fala galera, professor Anderson Magalhães para uma grande aula sobre o período composto, orações subordinadas adverbiais. Pessoal, uma aula muito importante e nesta aula nós vamos encerrar o estudo do período composto. Já falamos sobre as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e agora as orações subordinadas adverbiais. Pessoal, as orações subordinadas adverbiais são aquelas orações que exercem a função sintática de adjunto adverbial do verbo lá da oração principal. Sabemos que a oração principal é a oração que não exerce função sintática no período composto. A oração subordinada exerce função sintática e quando essa função sintática ela é de adjunto adverbial, temos uma oração subordinada adverbial. Tudo bem? Tranquilo aí? Bem estruturado para você, né? Então vamos avançando, galera. Vamos avançando aí e deixar esse conteúdo bem estruturado. Vamos lá. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função sintática de adjunto adverbial do verbo da oração principal, beleza? Então temos um exemplo ali, ó. Quando vi meu filho, senti a maior emoção da minha vida. Então, pessoal, o que nós temos aqui, ó, é que essa oração, quando vi meu filho, esta oração é uma oração subordinada adverbial. A oração senti a maior emoção da minha vida é a oração principal. Ela é a oração principal, ela não exerce função sintática. E a oração quando vi meu filho é a oração subordinada adverbial. Pessoal, ela é introduzida, essa oração quando vi meu filho, deixa eu marcar ela aqui, ó. Vou marcar ela aqui de verdinho, ó. Quando vi meu filho, tá? Essa oração, ela exerce a função sintática de adjunto adverbial. E essa oração é facilmente identificada como oração subordinada adverbial, porque ela vem introduzida por uma conjunção subordinativa. Essa conjunção subordinativa é uma conjunção subordinativa com valor temporal. Quando vi meu filho, tudo bem? Então, essas orações subordinadas adverbiais, elas iniciam-se, elas vêm introduzidas por conjunções subordinativas, tudo bem? Então, quando vi meu filho, é introduzida pela conjunção quando, que é uma conjunção subordinativa com valor temporal, tudo bem? Então, essa oração subordinada é uma oração subordinada adverbial temporal. Tranquilo? Beleza? Tranquilão? O que importa é você saber que ela é uma oração subordinada adverbial. Já vamos aí fazer a classificação daqui a pouquinho de todas elas, tudo bem? Pessoal, essas orações subordinadas adverbiais, elas vêm então introduzidas pelas conjunções subordinativas, exceto as conjunções integrantes. Geralmente as conjunções integrantes são as conjunções que e se. Lembra que essas conjunções integrantes que e se, elas vão introduzir as orações subordinadas substantivas. Então, volta lá na aula de orações subordinadas substantivas para você recapitular e reforçar esse assunto aí, beleza? Tranquilão? E, pessoal, de acordo com a NGB, com a nomenclatura gramatical brasileira, as orações subordinadas adverbiais podem exprimir nove circunstâncias. Ela pode ser causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Está ali na tela bem estruturado para você, beleza? Então, essas orações podem exprimir essas 9 circunstâncias, sendo elas introduzidas pelas conjunções subordinativas. E as conjunções subordinativas vão entregar, pessoal, vão entregar para você, vão dar a pista para você de qual é a circunstância. Por exemplo,
Nesse meu exemplo ali em cima, ó, quando vi meu filho. Quem me deu a pista foi a conjunção quando. Eu olhei, quando. Quando é uma conjunção temporal. Então, eu já sei que essa oração introduzida pela conjunção quando é uma oração subordinada adverbial temporal, beleza? Mas vamos ver isso em detalhes, analisando uma por uma de cada um, então, dos tipos, né, de orações subordinadas adverbiais. Então, reforçando para você, as orações subordinadas adverbiais são de 9 tipos, 9 circunstâncias, tudo bem? Vamos ver agora cada uma delas aí bem estruturada. Vamos lá. Primeira delas, pessoal, e aqui eu acredito que seja a mais rica de todas as circunstâncias, essa circunstância causal. Uma oração subordinada adverbial causal, ela, pessoal, vai exprimir causa, ou seja, o motivo, a razão de um acontecimento, tudo bem? Então, olha ali na tela bem estruturado para você esses exemplos aí. A cidade foi alagada porque choveu muito. Veja só, chover muito é a razão, é o motivo de a cidade estar alagada. Então, essa oração introduzida pela conjunção porque, essa conjunção porque é uma conjunção causal, ela está introduzindo uma oração subordinada adverbial que tem um valor de causa. É a causa do acontecimento que está lá na oração principal. O acontecimento da oração principal é: a cidade foi alagada. Por qual motivo? Por qual causa? Qual é a causa desse alagamento? Porque choveu muito. Percebe? Então, essa que é a situação. Embaixo a mesma coisa, olha lá. Já que você não vai, eu não vou. Então, olha aqui, ó. Já que... Vou pintar de verdinho ali, ó. Já que você não vai, eu não vou. Então, olha só, a oração principal é eu não vou. A oração subordinada adverbial é já que você não vai. Ela está sendo introduzida por essa conjunção subordinativa, já que, na verdade, é uma locução conjuntiva, né? Porque são duas palavrinhas exercendo a função de conjunção. Então, pessoal, já que você não vai, é a causa. É uma oração subordinada adverbial causal. Porque é a causa, é o motivo, é a razão de eu não ir. Ó, eu não vou, já que você não vai. Então, qual é que é a causa? Qual é a causa de eu não ir? Qual que é o motivo de eu não ir? É que você não vai. Então, a causa está lá na oração subordinada adverbial causal. Ó, a causa é você não vai, então eu não vou. Beleza? Tranquilo? Então tá lá. As principais conjunções e locuções conjuntivas, locução conjuntiva é tipo esse já que, é mais de uma palavra representando uma conjunção. Então, as principais conjunções e locuções conjuntivas causais, tá? Causais são porque, junto e sem acento, visto que, ó, é uma locução conjuntiva, já que é uma locução conjuntiva, uma vez que é uma locução conjuntiva. Sempre que é mais de uma palavrinha exercendo a função de conjunção, então é uma locução conjuntiva. Ó, como, só que equivalendo a porque. Tudo bem? Tranquilo? Em geral, pessoal, eu coloco ali para você, a ênfase recai sobre a oração que inicia o período, tranquilo? Por isso, se a oração causal antecede a principal, enfatiza-se a causa. Quando ocorre o inverso, enfatiza-se a consequência. Então, é só uma situação aí na qual eu posso enfatizar a causa ou posso enfatizar a consequência. Por exemplo, naquela primeira lá, você vê o seguinte: a ênfase está
você tem lá na primeira, a oração causal, ela vem, aliás, na segunda, pessoal, na de baixo ali, ó. A oração causal, ela antecede a principal. Na segunda, nessa daqui, ó. Nessa daqui, tá? Nessa daqui. Nessa que tá marcada com a setinha aí, ó. Nessa aí, a oração causal, ela antecede a principal, tá vendo? Se ela antecede a principal, então é só por uma questão de ênfase, eu estou enfatizando essa causa. Tudo bem? Agora, quando ocorre igual na primeira lá, ó. Agora na primeira, observe a primeira. A de cima, o exemplo de cima. Ou seja, no exemplo de cima, eu tenho a causa vindo depois. A causa vindo depois. Então, eu estou enfatizando a consequência, tudo bem? Então, a ênfase recai sobre a oração que inicia o período. Se a oração causal antecede a principal, eu estou enfatizando essa causa. Agora, quando a oração subordinada causal, ela vem depois, eu estou enfatizando a consequência. A consequência está lá sempre na oração principal, beleza? A consequência está na oração principal. Tranquilo? Bem estruturado aí para você? E aí, isso aí é só uma questão mesmo de ênfase, só uma questão de ênfase, tudo bem? A intenção de quem está escrevendo ou de quem está passando a mensagem. Tudo bem? Então a ênfase recai sobre a oração que inicia o período. Se é a causa que está iniciando o período, opa, então estou enfatizando a causa. Se é a oração principal que está iniciando o período, então estou enfatizando a oração principal, ou seja, estou enfatizando a consequência. Tranquilo? Beleza aí? Bem estruturado para você, né? Então, tranquilão. Vamos avançando, pessoal. Aqui é muito bacana isso, ó. Eu tenho diferença entre a adverbial causal, tudo bem? Entre as adverbiais causais e as coordenativas explicativas, as coordenadas explicativas, tudo bem? Então, pessoal, observe ali, ó. Causa é motivo, pessoal. É aquilo que gera, é aquilo que provoca um fato. Então, a causa, ela é sempre anterior a um fato que é resultante dela, que é a consequência. Isso aqui é muito importante, pessoal. A causa, ela sempre antecede, ela sempre vem primeiro. Então, é por aí que você vai determinar também a causa, tá? Porque a causa, ela vem antes. É o primeiro fato. A consequência, ela vem depois, tudo bem? Então, olha só ali no nosso exemplo que está bem estruturado para você. Choveu porque o vapor se condensou. Então, o que eu tenho? Eu tenho primeiro, pessoal, o vapor se condensando. Primeiro, o vapor se condensa. Depois, o que ocorre? A chuva. Então, porque o vapor se condensou é a causa da chuva. O vapor se condensa, né? Quem estudou um pouco de ciências aí, né? Então tem um vapor no céu, esse vapor se condensa e aí ele se transforma em chuva. Então primeiro ele se condensa, para depois ele se transformar em chuva. Então eu deixo isso bem estruturado para você ali, ó. No exemplo acima, a segunda oração, que é porque o vapor se condensou, né? A segunda oração exprime causa. Ó. O vapor ter se condensado é a causa da chuva, porque provocou a chuva. Note-se ainda que o fato de o vapor se condensar é anterior a chover. Claro, primeiro o vapor se condensa, depois chove. Tranquilo? Beleza, então? Tranquilo? O vapor se condensou. Esse fato aconteceu primeiro. Depois, como consequência, vem a chuva. Então, causa vem primeiro, consequência vem depois. Tranquilo? Agora, analise o seguinte, ó. Choveu porque eu estou todo molhado. Aqui eu já tenho uma ideia diferente. Aqui eu estou olhando ou estou me apresentando para alguém, né? E a pessoa chega à conclusão, nossa, choveu, né? Você está todo molhado aí. Então, essa aqui é a ideia. Então, eu estou aqui, ó, choveu, porque eu estou todo molhado. Estou me apresentando para alguém, fica bom esse exemplo, ó. Choveu porque eu estou todo molhado.
Primeiro choveu. Primeiro choveu. E aí eu fiquei todo molhado. Na verdade, aqui, pessoal, eu estou explicando para a pessoa o porquê eu estou molhado. Por que eu estou molhado? Porque choveu. É uma explicação. Ó, choveu porque eu estou todo molhado, tá? Então, eu estou explicando que eu estou todo molhado por causa da chuva. E está ali estruturado para você na tela. Ó. O fato de eu estar todo molhado não provocou a chuva. Não é a causa da chuva, mas sim a confirmação de que choveu. Observe que o fato de estar todo molhado não é anterior à chuva, mas posterior a ele. Nesse caso, temos a explicação e não uma causa. Pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo um pouco dificilzinho, talvez, de você pegar num primeiro momento. Mas entenda como se você estivesse falando com alguém, ó. Choveu porque eu estou todo molhado. É como se eu estivesse explicando para alguém que eu estou todo molhado porque choveu. Tranquilão? Ó, choveu porque eu estou todo molhado, ó. Pô, choveu porque eu estou todo molhado, cara. Então tenta pegar essa ideia de que você está explicando que você está todo molhado porque choveu. Primeiro choveu e depois você ficou molhado. Então veja que essa oração, embora introduzida pelo porquê, esse porquê estou todo molhado, ele não é causal. Essa oração não é causal, ela é explicativa. Mesmo sendo introduzida pelo porquê, tá vendo? Ela está introduzida pelo porquê, mas ela não é causal, ela é explicativa. Está explicando por que está molhado. Estou molhado por quê? Porque choveu. Entendeu? Tranquilo? Então tem essa diferenciação entre adverbial causal e coordenadas explicativas. Tranquilo? Sempre que, nesse caso, você tiver ali o porquê, né, introduzindo uma oração na qual aquele fato aconteceu antes, aconteceu primeiro, ele será causal. Se não for, ele vai ser, então, explicativo. Tranquilo? Beleza aí? Bem estruturado? O causal, pessoal, ele é o mais rico de todos ali. O causal e o concessivo também. As concessivas ali são as que você tem que pensar um pouco mais. As outras são bem tranquilas, tá? Tudo bem? Já começamos com esse torpedão, né? Começamos com as causais aí que já são um pouco mais difíceis. Mas são todas tranquilas, são todas tranquilas. Só o causal e talvez a concessiva ali que você vai ter que pensar um pouco mais. Tranquilo? Vamos avançando. Vamos avançando. Ó, comparativa. Fácil, ó. Exprime comparação, mole. Exprime comparação. É o ato de confrontar dois elementos para se conhecer as semelhanças ou diferenças entre eles. Ó. Choveu aqui como chove em Belém. Ó, como? Tá comparando. Ó. Choveu aqui, como chove em Belém. Tá fazendo uma comparação. E aqui, ó, na oração comparativa é comum que o verbo seja o mesmo, tanto na oração principal quanto na subordinada. E por isso, na oração comparativa, geralmente ocorre a elipse do verbo. Ó, choveu aqui, como em Belém, como chove em Belém. Então, eu fiz a elipse do verbo chove, tudo bem? Falava mais que papagaio, ó, falava mais que falava papagaio. Falava mais que papagaio. E as principais conjunções comparativas são como, que, esse que precedido de mais ou de menos, né? Como aqui, ó. Temos nosso exemplo ali, né? Mais que, menos que. Essa que é a ideia da comparativa, beleza? Tranquilo? Então, comparativa é sossegado, bem sossegado. Vamos avançando, vamos avançando. Consecutiva. Pessoal, consecutiva, aí é mole. Exprime consequência. Resultado ou efeito de uma ação. Pessoal, consecutiva é tranquilo. Ó. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. A chuva foi tão forte que alagou as ruas. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Então, essa que é a ideia das consecutivas. Você tem uma consequência. Ó, sua fome era tanta, qual que é a consequência? Comeu com casca e tudo. A chuva foi tão forte, qual que é a consequência? Alagou as ruas.
Choveu tanto, qual que é a consequência? O jogo foi suspenso. Tranquilo? A principal conjunção consecutiva é o que. Esse que geralmente vem precedido de um termo intensivo. Ó. Tão, daí fica tão que, tanto que, tal que. Tudo bem? Tranquilo? Bem estruturado aí para você, né? Consecutiva também, molinho, molinho. Tá indo, vamos lá. Concessiva, galera. A concessiva junto com a causal são as que você tem que pensar um pouquinho mais, tá? Mas é tranquilo também. Olha ali, vamos acompanhando ali. A concessiva exprime concessão. O ato de conceder, de permitir, de não negar, de admitir uma ideia contrária. As concessivas, pessoal, apresentam um suposto obstáculo que não impede a realização do fato expresso na oração principal, apresentando uma quebra de expectativa. Então, ó, vamos marcar aqui, ó, um suposto obstáculo, marca aqui, ó, grifa aqui, ó, suposto obstáculo, não impede a realização do fato expresso na oração principal, apresenta uma quebra de expectativa, não ocorre aquilo que é esperado. Então, essas são as pistas de que você tem uma concessiva. Tranquilo? Olha só, embora fizesse calor, Anderson saiu agasalhado. Pensa comigo. Fez calor. Fez calor. Não se espera que eu saia agasalhado, mas mesmo assim eu saí agasalhado. Então, ó, embora fizesse calor, Anderson saiu agasalhado. Então, essa oração, embora fizesse calor, ela vai ser concessiva. Porque esse fato aqui, ó, de fazer calor, não impediu que eu saísse agasalhado. Ele seria um obstáculo. Lembra que eu falei, ó? Suposto obstáculo. Não impede a realização do fato da oração principal. Há uma quebra de expectativa, ó. Não ocorre aquilo que é esperado, tá vendo? Todos esses elementos aqui, ó. Fez calor. Então, se fez calor, não era para eu sair agasalhado, mas eu saí agasalhado. Na oração principal tá lá, Anderson saiu agasalhado. Tranquilo? Então, não era para eu ter saído agasalhado. Não era essa a expectativa. Houve uma quebra. Ó, embora fizesse calor, Anderson saiu agasalhado. Isso eu não esperava que eu fosse sair agasalhado, porque fez calor, mas eu saí agasalhado. Então, o fato de fazer calor não impediu que eu saísse agasalhado. Por isso é concessiva. Ó, choveu, embora a previsão fosse de bom tempo. Olha aqui, ó. Embora a previsão fosse de bom tempo. Veja bem, a previsão era de bom tempo. Então isso seria um obstáculo para a chuva, mas não foi. Ó, a previsão era de bom tempo. Isso deveria impedir a realização da chuva. Não impediu. A previsão era de bom tempo. A expectativa é de que não chovesse, mas choveu. Houve uma quebra de expectativa. Tudo bem? Tranquilo? Ó, a previsão era de bom tempo. Então, choveu. Cara, não era o esperado. Eu não esperava que chovesse, mas foi lá e choveu. Então, essa que é a ideia das concessivas. Vamos lá, vamos avançando. Ó. Com quanto a economia tenha crescido, o desemprego continua alto. Pô, a economia cresceu. Não se espera que o emprego continuasse alto. Esperava-se que o emprego baixasse, mas não, ele continua alto. Então, mesmo o fato da economia crescer, não impediu o desemprego continuar alto. Por isso é concessivo. Tranquilo? Beleza? Pessoal, temos ali, ó, as principais conjunções e locuções conjuntivas concessivas. Concessivas, as principais conjunções e locuções conjuntivas concessivas são, ó, embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto, tranquilo? Pessoal, é muito fácil de identificar a concessiva por meio dessas conjunções, que elas são um pouco diferentes, né? Ó, as concessivas sempre trazem em si a ideia de apesar de.
Pessoal, concessiva tem essa ideia de apesar de. Essa é a ideia das concessivas, a ideia de apesar de, beleza? Ó, tirou boa nota, embora não tivesse estudado. Tirou boa nota, apesar de não ter estudado. Tranquilo? E as orações concessivas podem aparecer sob a forma de concessivas, ó, intensivas. Costumam vir nessas concessivas intensivas, costumam vir introduzidas pelas locuções conjuntivas, ó, por mais que, por menos que, por muito que. Olha ali o exemplo, ó. Por mais que se esforçasse, não conseguia ser aprovado, ó. Por mais que se esforçasse, não conseguia ser aprovado. E você analisa o seguinte, ó, apesar do esforço dele, não conseguia ser aprovado. Então, mesmo nessa concessiva intensiva, você tem uma ideia ali de apesar de. Tranquilo? Você tem sim essa ideia de apesar de, beleza? Tranquilão? Bem estruturado aí para você, né? Vamos avançando, galera. Vamos avançando, olha lá, ó. A condicional, as orações subordinadas adverbiais introduzidas pela conjunção condicional, trazendo o valor de condicional. Exprime condição, pessoal. Exprime condição. Entendida como uma obrigação que se impõe ou se aceita para que determinado fato se realize. Ó. Viajaremos se não chover amanhã. Então tem uma condição. Viajaremos. Sob qual condição? Se não chover amanhã. E a oração condicional traz sempre a ideia de na hipótese de. Na hipótese de. O rapaz terá alta amanhã se os exames estiverem normais. O rapaz terá alta amanhã na hipótese de os exames estarem normais. Tranquilão? Beleza? Condicional, bem fácil, né? Tem sempre essa ideia de na hipótese de. As principais conjunções e locuções conjuntivas condicionais são se, né? Ó, viajaremos, se não chover amanhã. Caso viajaremos, caso não chova amanhã. Contanto que, ó, viajaremos, contanto que não chova amanhã. Desde que, ó, viajaremos, desde que não chova amanhã. Tranquilo? Condicional. Foi para fita aí, bem fácil, né? Vamos avançando. Conformativa, galera. Conformativa exprime conformidade, estar de acordo, adequação, não contradição. Olha aqui, ó. Natália fez o bolo. Essa é a oração principal. Conforme ensina a receita, ó. Em conformidade com o que está na receita, de acordo com o que está na receita, adequado ao que está na receita. Todo o poder emana do povo, consoante prevê a Constituição. Ó. Consoante, de acordo com o que prevê a Constituição, estando adequado ao que prevê a Constituição, tudo bem? As principais conjunções conformativas são, ó, conforme, segundo, consoante, como. Bem tranquilo também a conformativa, galera. E sempre reforçando para você, a oração subordinada adverbial, ela estará introduzida por uma dessas conjunções aí, tranquilo? Beleza? E aí o valor da conjunção será, então, o valor da oração subordinada adverbial. Tranquilo? A conjunção que vai determinar ali. Final, a conjunção final, ó, exprime o que, gente? Finalidade, objetivo, propósito de um fato. Olha o exemplo. Os limpadores utilizaram fortes produtos a fim de que o banheiro estivesse em condições de uso. Olha ali, ó, com o propósito de que o banheiro estivesse em condições de uso. Então, ó, os caras foram lá limpar, ó, os limpadores utilizaram produtos fortes
a fim de que, ó, com a finalidade, com o objetivo, com o propósito de que o banheiro estivesse em condições de uso. Tranquilo? Então, essa que é a ideia. Quando você tem uma conjunção com a ideia de final, de finalidade, objetivo, propósito. Tranquilo? Então, essa oração, a fim de que o banheiro estivesse em condições de uso, é uma oração subordinada adverbial final. Reforçando isso, tá? O nome da oração é o nome da conjunção nessas orações subordinadas adverbiais aí. Oração subordinada adverbial final, oração subordinada adverbial conformativa, oração subordinada adverbial concessiva, oração subordinada adverbial causal e por aí vai. Tranquilo? Vamos avançando. Olha ali, ó, as principais conjunções e locuções conjuntivas finais são a fim de que, para que. Tranquilo? Beleza? Vamos avançando, galera. Faltam só duas, hein? Faltam só duas, pessoal. Faltam só duas aí. Proporcional. Olha só. Proporcional exprime proporção. Relação entre duas coisas, de modo que a alteração em uma implica alteração na outra. Ó, o dinheiro acaba. É a oração principal. A oração subordinada adverbial proporcional é à medida que o fim do mês se aproxima. Então, eu tenho duas coisas, ó, o dinheiro acabando e o fim do mês se aproximando. Então, tem uma relação entre essas duas coisas. Ó. À proporção que se acumulam dívidas, diminuem as possibilidades de que a empresa sobreviva. Então, eu tenho o acúmulo de dívidas e a diminuição de possibilidades. Duas coisas se relacionando, tranquilo? Beleza, pessoal? Aí, ó, em negrito são as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Tá em negrito ali, ó. Tudo bem? Então, vou marcar até de verde aqui, ó. Se você fosse classificar essa oração aqui, ó, de verde, oração subordinada adverbial proporcional. Essa aqui embaixo também, ó. Oração subordinada adverbial proporcional, tranquilo? E a outra oração que está do lado, que o professor não marcou, é a oração principal. O dinheiro acaba, oração principal. Embaixo, diminuem as possibilidades de que a empresa sobreviva, oração principal também. Ó, a ideia de proporção também pode ser expressa por expressões correlativas. Como? Olha lá, você tem expressões ali, ó. Quanto mais, quanto mais menos, quanto menos mais, quanto menos menos, ó. Quanto mais chove, mais o trânsito fica caótico. Quanto menos trabalha, mais quer descansar. Também tem o proporção aí, tranquilo? Beleza? São, então, expressões correlativas aí, que também indicam proporção. E as principais locuções conjuntivas proporcionais são a proporção que, a medida que. Nessas locuções conjuntivas, perceba que já ocorre a crase, ó. A proporção que, a medida que, já tem um acento grave nelas, que indica a ocorrência da crase nessas locuções conjuntivas, tranquilo? E agora acabou, pessoal. Acabou lá, ó, a última, temporal. Viu? Tranquilo, não foi tão difícil, ó. Temporal exprime tempo, momento, período de ocorrência de um fato. Ó, a partida iniciou quando eram 4 horas. Essa temporal foi o nosso primeiro exemplo lá no iniciozinho da aula, né? Ó, a partida iniciou quando? Quando eram 4 horas. Então, essa que está marcada ali, ó, quando eram 4 horas, se você for classificar essa oração, ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Tranquilo? E a outra oração, a partida iniciou, é a oração principal. As principais conjunções e locuções conjuntivas temporais são, tá lá, ó, quando, lembra que eu tinha falado, ó? Quando, lá no iniciozinho, enquanto, quando é temporal, enquanto é temporal, logo que, desde que, assim que, agora que. Beleza, galera? Então,
Bem tranquilinho aí, né? Bem tranquilo, bem suci, né? Tranquilo. Talvez uma ou outra, a causal, a concessiva ali, que você tem que pensar mais, mas o resto é bem tranquilo. E lembrando que quando essas conjunções introduzem a oração subordinada, ela vai ser adverbial com o nome da conjunção. Tranquilo? Então, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido, pessoal. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí. Pessoal, eu sou o professor Nelson Magalhães, galera. Nós estamos juntos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!